Castelão. E a primeira pergunta é de Jorge Eduardo, repórter da Flá TV. Um adversário muito retrancado, com todos os jogadores atrás da linha da bola, sem muito espaço para infiltrar. Às vezes é preciso ter muita paciência, sem precipitação e uma boa dose de sangue frio para fazer as coisas acontecerem, Renato? Quase sempre, né? Os adversários jogam dessa forma contra o Flamengo. Eu sempre falo para vocês que eu treino a minha equipe para jogar sempre buscando a vitória. E muitos adversários jogam de igual para igual e muitos preferem jogarem contra o Flamengo com a linha baixa. Eles têm todo o direito, mas acho que o mais importante de tudo foi que a minha equipe teve paciência, não se desorganizou em momento algum, teve a calma para tocar a bola, virar o jogo, criar situações e fazer os gols. Então hoje a minha equipe esteve muito bem. Taticamente, tecnicamente, fisicamente, nós tivemos um jogo muito pegado diante do Bragantino e hoje a equipe correu mais uma vez muito bem. Competimos com um adversário que é sempre muito difícil de ser batido aqui. Eu acho que eu digo a pontuação do Campeonato Brasileiro, né? Então o grupo está de parabéns porque muitos jogadores na seleção, muitos jogadores entregues ao departamento médico, mas eu costumo sempre falar, isso aqui é Flamengo, não importa quem entra em campo, o importante é o jogador ter a entrega durante os 90 minutos. E dessa parte, enquanto o jogador não tem o que cobrar, bem pelo contrário, só tenho que parabenizar meu grupo. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, mesmo com a extensa lista de lesionados, o Flamengo conseguiu passar pelo Fortaleza e conquistar 3 pontos importantes. O que a comissão técnica tem planejado fazer junto com o departamento médico para diminuir o número de perdas para a reta final da temporada? Bom, eu acho que o mais importante de tudo são os jornalistas. Hoje eu não vou dar o nome, mas os jornalistas que começam a retas lá para fora, que gostam de fazer uma onda, hoje eu não vou dar o nome. Eu estou falando isso, estou colocando, até me desculpem alguns, estou colocando no plural, porque, como eu falei, hoje eu não vou dar o nome, mas na próxima eu vou dar o nome. O jornalista ele tem que ser responsável no momento que ele dá uma notícia daqui de dentro. E o jornalista de hoje foi irresponsável, porque falou que o Diego estava com fadiga, quando o Diego está com o dedo inchado, que tomou um pisão no treino na última sexta-feira, não consegue nem calçar, está andando de chinelos. Falou que nós estávamos poupando o Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai fazer exame amanhã, a gente não sabe nem quando o Bruno Henrique vai voltar a jogar. Então esse jornalista está sendo irresponsável, está colocando notícias lá fora que são mentiras. Então o próprio torcedor do Flamengo, que são muitos, diga-se de passagem, são mais de 40 milhões, tem que ficar de olho nesses jornalistas que ficam mentindo, colocando muitas vezes a opinião pública contra o nosso grupo aqui. Então esse jornalista tem que ser muito mais responsável, porque é o trabalho dele. Não queira ser mais do que os outros, dar notícia e dar notícia errada. O trabalho do jornalista é correr atrás da notícia e dar da maneira verdadeira e não da maneira negativa. Eu volto a repetir, falou do Diego que tinha fadiga, mentira, o Diego não está conseguindo calçar sequer. Vai fazer também, não sabe quando ele vai voltar a poder a calçar uma chuteira. O Bruno vai fazer exame também amanhã, a gente não sabe quando o Bruno vai voltar a jogar. E estão falando que o treinador está poupando o jogador. Se o Flamengo errou em algum momento, o Flamengo, que eu digo a comissão técnica, especialmente eu, juntamente com o departamento médico, nós erramos numa única opinião, de procurar acelerar para colocar nos jogadores dentro de campo. Em momento algum a gente poupou. O único momento que eu poupei o meu time, desde a minha chegada aqui no Flamengo, foi contra o ABC pela Copa do Brasil, que nós tínhamos ganho o primeiro jogo por 6-0. A única partida que eu poupei a equipe. No mais, que as pessoas ficam falando que nós estamos poupando, é mentira. E hoje, mais uma vez, o jornalista falou uma mentira. Eu não poupo ninguém. É o jogador que se tira do jogo porque está com problemas, principalmente problemas musculares. Então o Diego não consegue calçar a chuteira, não podia entrar em campo. O Bruno vai fazer exame amanhã, a gente não sabe o que vai dar no exame, não sabe quando nós vamos ter o Bruno de volta. E aí fica o jornalista querendo aparecer mais que os outros, falando que o Diego está com fadiga e o Bruno Henrique está sendo poupado. Aí eu pergunto para vocês da imprensa, vocês querem ser responsáveis dessa forma? Vocês querem que a gente trate bem vocês? Então hoje eu não vou dar o nome, mas você sabe quem deu essa notícia. Da próxima vez eu vou falar o nome do jornalista aqui, que ele está sendo muito responsável, porque não é possível que todo jogo a gente vai ficar ouvindo
mentiras ali fora, comentários maldosos sobre o nosso grupo. Quando o jornalista quer aparecer, essa que é a realidade. E essa entrevista hoje é para você, seu mentiroso irresponsável, que falou do Diego e falou do Bruno. Hoje eu não vou dar teu nome, para não te consagrar, mas na próxima eu vou falar o teu ou de qualquer outro jornalista que passar uma mentira lá fora para o nosso torcedor. Pergunta do Guilherme da Rádio Bangu. Renato, o Flamengo precisa apenas de um empate do Atlético Mineiro, seguido de vitória do Flamengo, para voltar a depender só de si para a conquista do Brasileiro. Todo o departamento de futebol, junto com a comissão técnica e jogadores, tem a noção da relevância que seria para a história do clube conquistar o tricampeonato? Eu acho que eu tenho que falar para o nosso torcedor. O nosso torcedor pode ficar tranquilo. Aqui dentro nós temos pessoas responsáveis. A gente sempre busca o melhor para o clube. O Flamengo está invicto há 6 partidas. O Flamengo não perdeu, nem sequer empatou na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou todos os jogos. O Flamengo está numa final de Libertadores, está numa semifinal de Copa do Brasil, está brigando pelo título brasileiro. É um sonho que eu tenho de ser campeão brasileiro. E a gente está brigando. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas nós temos 2 jogos a menos. Nós temos um confronto ainda com o Atlético. Muita coisa pode acontecer no Brasileiro. E o Flamengo, eu tenho que ficar lembrando as pessoas do Flamengo, é o único clube que está disputando 3 competições. E é o único clube que está bem nas 3 competições. E não é para qualquer clube, não. Então a gente tem que falar das coisas boas e não ficar lendo, ouvindo lorotinhos de A, B ou C. O que a gente tem que falar é isso, que o Flamengo está em 3 competições do único clube. Está numa final de Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro, apesar da distância, nós temos jogos a menos, e está numa semifinal de Copa do Brasil. Então o que fala? E os números estão aí. E isso é um trabalho de todos os departamentos aqui dentro do Flamengo, do presidente ao nosso roupeiro. E essas explicações eu gosto de falar porque o nosso torcedor está nos ouvindo. É o torcedor que precisa ouvir as pessoas responsáveis que estão trabalhando aqui no dia a dia aqui no Flamengo. E não acreditar nas pessoas que ficam passando mentiras ali fora. Então eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Eu acho que o nosso torcedor está muito satisfeito com o trabalho que vem sendo feito aqui de todo mundo, de todos os departamentos, porque como eu falei, está aí. A resposta, os números não mentem. Final de uma Libertadores, bem no Brasileiro, uma semifinal de Copa do Brasil, invicto a 6 partidas. O que mais as pessoas querem? É lógico que tudo isso tem que se resumir em títulos, mas a gente está brigando por eles. Nós já estamos na final de uma Libertadores. Nós estamos entre os 4 melhores do Brasil na Copa do Brasil. E estamos brigando pelo Brasileiro. E vamos continuar brigando enquanto a gente tiver chance de conquistar o título. Esse título a gente não está deixando de lado, não. Bem pelo contrário. O que precisa ser valorizado é isso. Nós temos vários jogadores entregues às seleções, nós temos muitos jogadores entregues ao departamento médico, mas o time que entra em campo tem se dedicado, tem se entregado, tem conquistado as vitórias. Nós não vamos ganhar todos os jogos, mas o importante é que a gente está brigando pelo Brasileiro e nós vamos continuar. Enquanto tiver chance, nós vamos brigar. O Flamengo é muito grande para desistir de qualquer competição. Se nós estamos nas 3 competições, é porque eu acho que o trabalho está dando certo. E enquanto houver chance nas competições, a gente vai brigar por elas, sim. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, agora até nos treinos os jogadores sofrem lesão. O que a fisiologia tem passado sobre o desgaste dos atletas? É possível reverter esse quadro de desfalques na reta final da temporada, com partidas decisivas se aproximando? Mas o machucar, o jogador pode machucar subindo no ônibus. O futebol ele é contato. O Diego machucou porque numa bola que ele saiu, ele pulou, o companheiro pulou também e caiu em cima do pé dele, coisa que acontece durante uma partida também. Não é que tenha sido uma lesão muscular. Então foi um pisão, onde o dedo dele está bastante inchado, ele não consegue calçar. Então esse tipo de lesão acontece nos jogos. Muitas vezes o jogador numa partida, ele sai devido a um pisão que ele toma do adversário. E o Diego, infelizmente, ele se machucou com o companheiro dele, mas são coisas que acontecem. Quanto às lesões, é que eu falei, o Flamengo está em 3 competições, o Flamengo tem uma decisão a cada 3 dias, a gente vive dentro de avião, dentro de hotel, o desgaste tem sido muito grande. Se você for pegar os números nessa sequência, que os jogadores que estão na seleção brasileira vão chegar a 95 jogos esse ano. É muita coisa, quando a média é 55, 60 jogos. Então o desgaste, ele proporciona, infelizmente, as lesões.
E aí entra aquilo exatamente o que algumas pessoas falam, que a gente está poupando o jogador. A gente não poupa o jogador, nós deveríamos poupar justamente por isso. Justamente por isso. Eu tenho colocado jogadores em campo sem ter as melhores condições. Eu estou arriscando. O André foi um deles hoje. Ele poderia sofrer uma lesão, está com a perna muito pesada. Mesmo assim eu coloquei ele em campo. Hoje, se eu me ajoelho e peço, imploro para o Bruno Henrique entrar em campo, ele não teria condições. Ele está com uma lesão muscular. Mas isso as pessoas não querem saber. É por isso que eu falo. As informações, quem sabe, é quem está aqui dentro, 24 horas. Não são as pessoas lá fora que, de repente, ouvem de alguém ou não ouvem, colocam e escrevem coisas na cabeça deles. O que o torcedor tem que fazer é escutar o treinador do Flamengo, é escutar o vice-presidente do Flamengo, é escutar o presidente do Flamengo, é escutar o médico do Flamengo. Essas pessoas falam a verdade. O que se ouve lá fora, às vezes, pode ser até uma verdade. Mas, ultimamente, eu tenho visto jornalistas querendo tumultuar e está sendo irresponsável, passando uma notícia que não existe, está sendo mentiroso. E isso, sem dúvida alguma, nos prejudica, porque as pessoas começam a acreditar que nós estamos poupando alguém lá fora. Se nós estamos pecando, é porque a gente está acelerando cadeira de rodas aqui, algum jogador do grupo, e vão falar que não está jogando, o Renato está poupando. Eu acho que a melhor resposta que a gente tem para dar, é por isso que gosto de me comunicar com o nosso torcedor, é o resultado dentro do campo. E os números estão aí. Não preciso repetir de novo nas 3 competições que o Flamengo está bem. Última pergunta da coletiva é do Caio Ricardi, do Sport TV. Após o primeiro gol, o Michael foi até você e jogou água na sua cabeça, e no segundo foi lá e o abraçou. Como tem sido a relação com ele no dia a dia? A relação com o Michael é ótima, como é ótima com o meu grupo todo. Eu trato todo mundo com educação, com carinho, escuto todo mundo. É lógico que às vezes eu brinco mais com um jogador ou outro, dou uma certa liberdade, mas sempre com respeito de ambas as partes. A minha felicidade é ver o Michel fazendo gols, voltando a jogar aquele futebol que ele apresentou no Goiás, por isso que ele está no Flamengo. Da mesma forma que a gente recuperou outros jogadores aqui. Então, se esses jogadores foram contratados pela diretoria do Flamengo, pelo presidente do Flamengo, é pelo que eles fizeram no clube deles. Então ninguém desaprende a jogar. Pode passar por uma má fase, mas felizmente pra gente, a gente recuperou muitos jogadores que estão aqui. Esses jogadores estão nos ajudando bastante, inclusive o Michael. Então ele faz essas coisas porque ele tenta me convencer, porque ele quer meu DVD. Mas o meu DVD ele não está pronto ainda para receber. Boa noite. Essa foi a entrevista coletiva do